Vamos nós, né? Boa noite, tudo bom? Mexi nisso aqui, mas ainda ficou baixo. Tudo bom, gente? Vamos começar então nossa reunião de hoje, tá bom? Eu vou começar lendo uma mensagem de Meimei do livro Cartas do Coração, do médium Francisco Cândido Xavier. Vou voltar no tempo. Quem frequentava a casa no passado, lá no passado, foi tanto tempo assim, né? O que é passado, né? Um minuto atrás é passado. Há alguns anos atrás, a gente colocava uma mensagenzinha dessa em cada cadeira, né? E a Inês lia, vai tudo no virtual. Aí hoje assim, vou voltar no passado. Aí eu disse assim, Nájila, dá uma olhadinha, vê se tem alguma mensagem aí. Achei essa aqui, legal. Ela falou assim, tem uma azulzinha aqui. Eu falei, ótimo, vai combinar comigo, tá bom. Meimei, é do livro Cartas do Coração, de Francisco. Eu deixo contigo. Tá, Inês? Tá bom, vou deixar de presente para você. De nada. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além dessa noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Muito bom, né? Depois eu te dou de presente. Vamos então, meus companheiros, nessa sensação de paz, de tranquilidade, que chegamos aqui na casa de Deolindo, na casa de Jesus, a casa que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor no coração. Mestre Jesus, obrigado porque chegamos aqui. Obrigado por ter essa oportunidade de conviver. Obrigado por ter esse espaço onde estudamos as tuas palavras, escutamos o teu evangelho e amansamos o nosso coração. Protege-nos, mestres, e espiritualidade trabalhadora, que possa apoiar a nossa companheira Líria para o nosso estudo de hoje. Que a nossa espiritualidade amiga, toda, nos ilumine a partir de agora. Que assim seja. Vamos nós, Líria? Tá bom? A casa é sua, fique à vontade. Faz conta que a casa é sua. Alô, tá saindo? Oi. Alô, todos escutam? Boa noite a todos. Né, uma alegria estar aqui sempre, né? Eu estou nesse exercício de retomar a assiduidade, né, na casa de Deolindo, fazendo hoje, agora eu estou mais envolvida com o trabalho no Pimentel, né? Acho que todos sabem, né, da atividade do Pimentel, até a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também. E é muita satisfação poder compartilhar, né, algum esforço de entendimento da nossa doutrina, né? É sempre um esforço em entender, querer transmitir algo que a gente tenha compreendido de forma amigável, fácil. E, no fundo, a pessoa que mais aprende sou eu mesma, né? Porque eu estou no caminho. E aí, quando a gente recebe o convite, né, a gente sempre treme. Aí eu fico, meu Deus, o que eu vou falar? Me dá um tema. Aí vamos ter que escolher o tema. E eu lembro que no dia que a Márcia fez o convite, eu estava lendo uma página que me comoveu muito,
me emocionou, e eu falei, é esse o tema. Banquete de luz, né? Então, de acordo com a página que eu estudei naquela manhã, que eu tenho o hábito de todo dia de manhã fazer uma leitura, me preparar para o dia, para os desafios da vida, né? E manter o equilíbrio emocional, psicológico, né? Manter a conexão com o mais alto, um exercício árduo para todos nós, né? As coisas não andam fáceis. Então, eu escolhi esse tema. E como vocês, algumas pessoas aqui que me conhecem, sabem que eu sempre trago uma história, né? Banquete de luz, eu vou falar depois. É surpresa, tá bom? Então, desculpa. Eu sempre trago uma história infantil, porque como professora, a gente está querendo sempre mostrar uma forma de fazer um link daquelas histórias que a gente sabe que as crianças precisam, né? Porque a alegoria, a linguagem subliminar, a criatividade para abordar determinados assuntos é sempre interessante, né? E para esse tema de hoje, o Banquete de Luz, eu trouxe A Casa Feia, do Mary France e Eliardo France. É uma história bem simples, bem bonitinha, que tem um link muito interessante para o tema dessa noite. Então, a história nos fala assim. Eu sei que todo mundo sentou meio para os lados, né? Mas a gente conversa aqui e ali também, né? Durante a nossa fala. Então, o gato fez uma casa. Falando em casa, né? O Antônio falou em casa, aqui é minha casa, né? Sempre me senti muito bem acolhida, né? Aqui foi a minha casa, o meu hospital, como é de muita gente, né? Então, o gato fez uma casa. Veio o rato e falou, que casa feia, casa bonita tem telhado. As professoras devem conhecer essa história, né? Logo, logo, o gato fez o telhado. Veio o pato e falou, que casa feia, quá, quá, quá. Casa bonita tem varanda. E o gato fez uma varanda. Veio o bode e falou, mas que casa feia, casa bonita é pintada. E o gato pintou a casa. Mas ele falou, casa bonita tem um jardim. O gato. Veio o rato, veio o pato e veio o bode de novo. O que vocês acham que eles falaram? Já trouxeram outra crítica. Quem mais acha que ele falou alguma coisa além? Pode falar que está bonito também. Quem conhece a história não fala não, gente. Hein? O que mais? Vieram todos e... Falta inaugurar. Isso. Tem que ser segurança nessa casa. E como que o gato, dono da casa, reagiu? Como vocês acham que ele reagiu? A casa aparentemente está pronta. Com raiva. Quem mais tem outra ideia? O que o gato fez? Pode falar, gente. Fica com vergonha de dizer que ficou com raiva, não. Porque é o que a gente sente. Agradeceu? É um gato gentil? Mandou todo mundo embora? Quem discorda? Convidou? Ele aceitou as críticas. As sugestões foram boas. Ele foi aprimorando com as sugestões, né? Mas ele pode ter essas duas reações, né? Pode, né?
Nós humanos teríamos mais que reação? Réis mortais. Né? Isso. Então, vamos lá, vamos ver. Nossa, disseram os animais, que casa linda! E o gato convidou todos para entrar. E serviu um belíssimo banquete. Banquete, né, com todas as gostosuras que a gente, né, um cafezinho, então, pão de queijo, né? De tardinha assim, depois de um dia de trabalho, né? Muito gostoso. E convidou-os para um banquete depois de um trabalho colaborativo, né? Um trabalho que não deixa de ser colaborativo, pois não? Ele aceitou. Hã? Ele aceitou, né? Então, e aí a partir dessa história, né, a gente vai fazer a nossa reflexão a partir da doutrina, né, da doutrina espírita. Eu me baseei muito no Evangelho, me baseei no livro, na própria mensagem do livro Jesus e Vida, de Divaldo, psicografado por Divaldo, do Espírito Joana de Ângeles. São mensagens, né? Não é um livro de uma história, mas são mensagens reflexivas com muita profundidade. Não são mensagens amigáveis, não são mensagens para acalentar nosso ego, né? Acalentam a nossa alma, mas não acalentam o nosso ego, né? Dão aquela chacoalhada que a Joana gosta de fazer, né? Vamos nos alertar para as questões do mais alto, né? De mais de cima. E aí, pensando nessas leituras, eu faço uma pergunta para vocês. O que define, então, na história? Pode fazer um paralelo, a gente usa a história para fazer os links, para a gente, mentalmente, a gente entender, né? Hoje a gente sabe que a gente aprende mais fazendo correlações, né? Isso facilita a aprendizagem, facilita a aquisição de alguns conhecimentos. Então, isso é muito importante. Então, aquilo que a gente faz quando é criança não deve se perder ao longo da vida, né? A gente não deve abrir mão disso. Então, o que significa um banquete? O que vocês acham que define um banquete? Uma boa recepção? O que mais? Momento de integração, de união, acolhimento, né? Mas com que perspectiva? Assim, um banquete tem qual o objetivo de um banquete? Pode ser comemoração, pode ser socialização. Comemoração, socialização, um agradecimento, um momento feliz, né? Em geral, os banquetes, um aniversário, né? Em geral, os banquetes estão sempre regados de muitas gostosuras, né? Aí é uma luta para os diabéticos, dos resistentes insulínicas, né? Aí a gente tem que resistir aquilo tudo. E um desafio enorme, em geral, a gente cai, a gente não resiste, né? E aí a gente tem problemas depois. Mas, assim, voltando ao banquete, é exatamente isso tudo que vocês colocaram e mais algumas coisas. Mas é um momento muito prazeroso. Prazeroso. Essa é uma palavra-chave, vamos anotar, prazeroso. No momento de alegria, está comendo as coisas deliciosas, você está, ao mesmo tempo, pelas pessoas que As vibrações das pessoas que você chamou. um momento também de alegria. Exatamente. A palavra prazer fica aqui como uma palavra, vamos dizer, chave para a questão do banquete de luz, tá? Que aí a gente vai ler alguns trechos aqui do livro. E luz, o que define a luz? Aí complicou, já fiz uma pergunta para os universitários, né? Que nem eu sei definir, tive que procurar. Alguém se arrisca? Tem algum químico aqui? Tem? Então, o que define a luz? O que define luz? A referência de caminho. Isso é uma definição filosófica, né? Mas
tecnicamente, quimicamente, né? Uma composição que gera claridade através dos nossos olhos, né? Isso. Você olhou no Google? Não, ele nem está com o celular. Eu vou olhar. Exatamente. Foi, né? Lá naquela aula de química, né? Exatamente. Então, por que eu perguntei? Porque a definição de luz não é uma definição simples. Aí eu fui ler, né? Eu falei assim, gente, eu não lembro nada disso. Até porque eu não tive química, gente. Eu fiz magistério e eu não sou professora de química. E quando chegam alunos para mim pedindo ajuda em química, eu falo, não, vou ter que pedir ajuda para os colegas químicos, porque eu não sou química. Meu marido é químico, às vezes ele consegue ajudar, né? Então, tá assim, luz visível é a radiação eletromagnética dentro da parte do espectro eletromagnético que é percebida pelo olho humano. Conclusão, não entendi nada. Eu só entendi que é percebido pelo meu olho, só. A luz visível é geralmente definida como tendo comprimentos de ondas na faixa de 400 a 700 nanômetros entre o infravermelho e o ultravioleta. Continuei na mesma. Mas eu sei que a luz ilumina. Aí os conceitos filosóficos, todos a gente consegue buscar, que nos orienta, que nos acalenta, nos ajuda a sair da escuridão, da obscuridade, e tudo isso que a gente define filosoficamente. Mas o fato é que luz é uma definição complexa, e ela se torna complexa também quando a gente olha pelo aspecto filosófico, né? E aí eu fui procurar nos livros básicos da doutrina quantas vezes a palavra luz aparece. E foi muito interessante essa pesquisa, né? Porque a gente, quando está montando o estudo, a gente começa a ter umas ideias que a gente não sabe de onde vem, né? Quem está acostumado a falar não é assim? Então você fica assim, como é que eu vou falar isso mesmo? Aí vem uma ideia. Aí, quantas vezes aparece luz nos livros? E aí eu peguei só o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E no Livro dos Espíritos, a palavra luz aparece 90 vezes. Cadê? Eu botei aqui em cima. Cadê onde eu anotei? Aqui. No Evangelho aparece 90 vezes a palavra luz. Então, mais ou menos, o livro tem uns 400 páginas, a cada 4 páginas tem lá a luz, né? Tem uma referência do destino, do que nós buscamos, né? Para onde nós estamos indo, é sempre para a luz, né? Aí eu fui procurar quantas vezes, no Livro dos Espíritos aparece 60 vezes, né? O Livro dos Espíritos tem uma estrutura de perguntas e respostas, e aí tem de uma explicação mais, vamos dizer, pragmática, né? Então eu falei, acho que é por isso que aparece um pouquinho menos. E aí eu fui para o Livro dos Espíritos, eu fui para a palavra banquete. Então vamos ver banquete. O banquete aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, arrisquem, quantas vezes? 20? 3 vezes. E no Livro dos Espíritos? Não aparece. Nenhuma. Né? E aí, o que a gente pode refletir a partir disso? A luz, a gente viu que é algo complexo, grandioso, até incompreensível, e que a gente está buscando. E aí a gente tem várias referências, e aí vem as parábolas para nos ensinar como refletir sobre a nossa vida, a nossa postura na Terra, como olhar esse porvir, né? O que acontece com a gente depois que a gente desencarna. Quer dizer, o que é essa luz? Agora, o banquete, ele é algo mais terra a terra, não é? Algo mais do mundo. É algo que nos traz, como a Cacilda falou, muito prazer. Então, ele está ligado às nossas sensações mais terrenas, mais do que a gente valoriza aqui. E de certa forma, Joana, no texto, eu vou ler só alguns fragmentos, porque a página é grande, ela nos sacode no sentido de que a gente valoriza muito o prazer, o banquete, né? Fazer as coisas assim, como o gatinho da história valorizou ali
o fortalecimento daquela casa física, que não é menos importante, né? Ela não é menos importante. Ter uma casa bonita, bem estruturada, harmoniosa, é importante. Fazer banquete, ter prazer, sentir prazer na vida, ter amigos, receber amigos, é importante. Mas qual é a dimensão que eu dou para cada um? Isso é que o Evangelho, a doutrina, vem nos ensinar. Né? Porque eu digo sempre que são os nossos manuais de instrução. Né? A gente tem manuais de instrução que nos dão a diretriz. E para onde? Para a luz. Para essa autoiluminação. Né? E a gente, às vezes, em geral, fica preso ao banquete. A gente ainda está muito preso ao banquete. A gente ainda precisa. Dia virá que a gente vai estar valorizando mais a luz, quer dizer, nem tanto o banquete. E aí a gente lembra de várias parábolas que aparecem no livro, né? Por exemplo, o do capítulo 8, item 13, eu não vou ler tudo, mas aparece, por exemplo, a palavra banquete num contexto da parábola do que não saiba a mão direita o que a mão esquerda faz, né? Ou vice-versa. E a gente vê nesse texto que a gente não deve valorizar essas doações ou o que a gente faz pelas pessoas que a gente ajuda, sejam elas conhecidas ou não. Né? Então, esse texto vai nos alertar sobre esse banquete no grande esforço que a gente fornece para gerar um bem-estar. Né? Então, se eu reflito o banquete no esforço de gerar o bem-estar, eu vejo que a historinha traz isso. Né? Porque ele não foi vingativo. Ele não revidou as críticas. Né? Ele procurou receber essas críticas e tirar um bom proveito delas. Né? O que elas me ajudam? Mas, em geral, a nossa vaidade faz com que a gente tenha raiva. Né? E quando a gente sente raiva, a psicóloga pode aqui me ajudar a argumentar, é porque algo em nós não está legal, não está ajustado. Né? Aquela raiva é um sentimento desmodulado sobre algo que eu preciso desenvolver. Né? E é muito comum. Por que eu estou com raiva? O que me deixou com raiva? Eu não fui atendida em alguma necessidade minha. E às vezes a gente não consegue detectar qual é a minha necessidade. Isso é o grande passo. Hoje, por exemplo, a gente vê aí essas autoajudas, os desenvolvedores humanos, as religiões, né? Porque os nossos irmãos protestantes hoje conseguem ocupar tantos espaços na sociedade. Né? Por quê? Porque eles fazem uma ligação muito forte desse banquete. O banquete. Né? O banquete em si. E alguns encontram a luz através desses banquetes. Outros não, permanecem no banquete. Né? E aí a gente valoriza os bens materiais, se Deus me vê, eu vou ter o carro, eu vou ter a casa, eu vou ter isso, eu sou abençoado. E aí a gente não sai do banquete. Não quer dizer que essas conquistas materiais não sejam importantes. E que são conquistas. Né? Quando elas são honestas, né? Não conseguir isso através de um meio ilícito, né? ou se conseguir, eu vou tentar corrigir isso de alguma maneira, porque todo equívoco, quando a gente ganha consciência dele, é permitido pela lei divina que a gente encontre o reajuste, o reequilíbrio, o caminho novamente. Mas essa raiva, ela tem um nome dentro de nós, ela tem uma necessidade que não foi atendida, e aí a gente tem que fazer esse mergulho interior para descobrir. E aí é cada um com cada um, né? Ou com a ajuda das psicólogas, né? Que estão aí para nos orientar, nos ajudar nesses mergulhos íntimos. Eu digo que o trabalho terapêutico é um trabalho muito bonito de mergulho e que para a gente, às vezes, não se afogar, a gente precisa de uma ajuda, do bote salva-vida que nos orienta ali nesses mergulhos. E eu digo o seguinte, que quanto mais fundo a gente mergulha,
mais maduro a gente vai ficando. Eu digo que a gente chega ao ponto de ter que usar um escafandro, já não dá para usar um balão de oxigênio, né? Então, bota um escafandro para ir mergulhando na alma, na nossa natureza. E aí a gente até esquece um pouquinho aquela situação de que, o que eu fiz na última encarnação para eu merecer o que eu estou vivendo? Olha um pouquinho para o que está acontecendo agora, né? Como é que eu reajo às situações de crítica, de conflito, né? Eu consigo fazer banquetes para pessoas que eu amo, como eu reajo se esse banquete não é exatamente do jeito que eu gostaria que fosse, ou se as pessoas que chegam no banquete não são bem aquelas que se comportariam do jeito que eu gostaria, né? Em geral é família, não é? Olha quantos banquetes, a gente já está para viver um aí daqui a pouco, né? O domingo de Páscoa é o momento dos banquetes familiares. E são encontros desafiadores, né? Mas que são necessários, é o mais importante da nossa vida, né? O banquete familiar, porque é ali que estão os nossos desafios maiores, né? Mas também é importante a gente ter os banquetes com aqueles que a gente não conhece, com aqueles que a gente quer conhecer, ou com aqueles que a gente quer colaborar para minimizar algo na vida deles, né? Então, essa história do gato, né, e a história do banquete de luz da Joana, eles nos fazem pensar sobre o que representa, por exemplo, os conselhos que a gente recebe. Quantos conselhos a gente recebe na vida através de pessoas diferentes, através até da orientação na casa religiosa que a gente frequenta, ou entre amigos, e que a gente não ouve, né? Quando esses banquetes não são só de pessoas amigas, como é que a gente enfrenta essas críticas, esses desafios, né? Então, a gente está formulando ou montando, criando esse banquete de luz dentro de nós, né? Porque não tem a ver só com o outro, tem a ver com a gente, né? Então, nessa perspectiva, as parábolas de Jesus no próprio Evangelho vão nos ajudando a refletir sobre essas questões. E aí eu vou ler um primeiro trecho que é ligado, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, que traz a percepção desse banquete. Mas se peço, também dou e dou muito. É um trecho, tá, gente? Está dentro de um contexto da questão que é, chamo-me caridade, né? Então, se eu estou em busca da luz, se a luz é o meu norte, ela é complexa, a gente vai entender que fora da caridade não há salvação. E a nossa casa, onde a gente constrói esse espaço do banquete de luz, é um espaço, a casa, de uma forma mais ampla que a gente possa imaginar, é um espaço de construção desse banquete luminoso, né? Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta e a deveis todos visar. Então, aqui é o caminho da luz, né? E aí no trecho que aparece a palavra banquete, nesse contexto. Mas se peço, também dou. Quer dizer, se eu peço ajuda nessa troca do banquete, eu também dou. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Então, que banquete é esse que todos nós vamos nos saciar? Será que é aquele que tem só o pãozinho de queijo? Né? Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Aí, se a gente olha aqui a metáfora da árvore, a árvore, quando dá fruto, é lógico que a menos que ela tenha alguma doença, né, que houve algum desequilíbrio, ela vai dar e vai dar e vai dar e vai dar, né? E aí a gente pensa o seguinte, e como é que eu me conduzo nesse aspecto na minha rotina com essa beneficência com as pessoas que eu convivo, com as atividades ou tarefas que eu realizo, com o que eu me envolvo,
né? E aí a gente não pode é uma palavra forte, porque a gente pode o que a gente quiser, mas a gente é responsável por aquilo que pode ou que escolhe, né? A gente é sempre responsável. Escolher aonde eu vou doar um tempo livre, ou como eu vou conciliar minhas tarefas com algo que eu entenda que vai colaborar com alguém ou com alguma circunstância, mesmo que seja dentro da família, né? Porque hoje a gente está vendo dificuldades mil, né? E se a gente for lembrar, e aí eu vou lembrar de um banquete muito luminoso, quando eu era criança, já tem um tempo, a minha avó paterna, ela tinha o hábito de fazer uma coisa que eu nunca esqueci. E eu relembrei dessa experiência quando eu fui assistir o filme do Menino Maluquinho com uma turminha minha da escola. Eu era alfabetizadora na época. Nós fomos ao cinema Alvorada ainda, existia Alvorada aqui em Teresópolis ainda. E nós fomos assistir o Menino Maluquinho no cinema. E quando aparece a cena dele entrando na casa da avó, no sítio, aquela mesa, aquele banquete luminoso de bolos e guloseimas, eu desabei a chorar, né? Porque era exatamente isso que a minha avó fazia com a gente, quando a gente ia passar férias na casa dela. E ela era uma avó muito austera, assim, muito secona, uma italiana meio secona, mas ela tinha a linguagem do amor dela. Até uma vez eu fiz uma fala aqui sobre linguagens do amor. A linguagem do amor dela era fazer guloseimas para a gente, fazer o banquete, né? Para a gente, quando chegasse aqui, uns 15 netos, não era 2, 3 não, tá, gente? Eram 15. Para ficar na casa dela. Passar férias de 15 dias, não era uma semana, um final de semana, né? Então ela fazia aquilo, a gente passava mal de comer pé de moleque, eu fiquei em casa com uma eno, né? Então quando eu vi aquela cena, e ela gostava, ela ficava feliz de fazer aquele agrado para a gente. Era a forma de dizer, olha, vocês são bem-vindos, eu amo vocês, né? Podem comer até passar mal, que não tem problema, eu dou remédio depois, né? Mas tinha uma coisa, era assim, chegou aqui, as leis são minhas. Mamãe e papai não dita lei, não. Dita lei, pode levar. Era assim. Não pode isso, não pode levar. Não precisa deixar, não. Simples, né? As regras eram outras. E a gente fazia milhões de maluquices, mas nossos anjos da guarda eram muito bons, porque ela não dava conta de olhar os 15, nem com as minhas 2 tias ajudando, né? Que as tias ajudavam. E eu lembro que era uma comunidade, ela recebia esse montaréu de netos, ela recebia os filhos. Aí, hoje, esses meus tios, eu estou dando um exemplo que é o que eu vivo, é uma experiência próxima minha, porque eu estou dizendo desse banquete no sentido de que, como eu pratico a caridade no seio familiar, como que eu ajudo quem está perto de mim, porque ajudar quem está longe é também importante. A gente tem que minimizar as dores, se está ao nosso alcance minimizar. Se eu não posso minimizar com dinheiro, eu posso minimizar com tempo, com orientação, com conselho, com educação, com as habilidades que eu sei, eu posso compartilhar. Tem milhões de formas de fazer. Mas e no seio familiar? E aí, hoje, eu tenho 4, 5 tios que moram juntos. Uma não casou, foi aquela que cuidou dos pais, a outra ficou viúva, 2 se separaram e só tem filhos homens que moram longe, e tem um solteiro que se separou também, e aí estão todos com idade, o mais novo tem 75 anos, a mais velha tem 88, e aí para ter empregada para cada um na sua casa ficava muito caro, então vamos morar juntos, cada um tem seu quarto, tem uma cuidadora para cada um, tem uma pessoa que faz a comida para todo mundo, e não mora numa casa grande, não. É uma casa pequena. O desafio é que só tem um banheiro, né? E eles estão lá, né? Lidando com o envelhecimento, que não é uma fase fácil, né? Estão lidando com as doenças físicas. Eles são espíritas, isso ajuda muito, porque a resignação você percebe que é diferente, né? Então, eu vejo ali uma atitude de construção desse banquete que foi feito durante a vida e que agora culmina com um banquete de acolhimento entre eles.
Então, é um bonito exemplo para nós, até os mais jovens. Eu me considero ainda jovem, né? Daqui a pouco eu estou lá. E isso sempre me inspirou. Eu sempre tive o sonho de ter um lugar em que a gente pudesse se acolher. Eu já até uma vez falei isso aqui também. A gente já tem um projeto mais ou menos idealizado. Vamos ver se ele se concretiza. De poder acolher aquelas pessoas, por exemplo, iniciando com família e amigos, que estão em situações de vulnerabilidade, de abandono, de escassez material, né? E como é que eu penso nessas pessoas? Porque todos vamos envelhecer. Em que condições? Só Deus sabe. A gente não sabe. Até porque tem gente que fala assim, é muito engraçado. Ah, fulano fumou a vida inteira, mas está aí, está inteirão, não teve câncer, não teve nada, né? E aí, então, vou continuar fumando. Ele sabe lá os méritos que ele tem, mas eu não sei se eu tenho o mesmo, né? Então, eu procuro me cuidar. Então, eu vou fazendo a minha parte, mas eu não sei o que vai acontecer comigo. Se eu vou me fumar, né, e não vou ter nada, eu não sei. Né? Não sei que está preparado. É lógico que, de acordo com o que a gente faz, a gente imagina um pouco, né? Mas a gente não tem certeza, porque a gente pode fazer, mas como eu tenho já muitos méritos, né, das minhas somatórias, porque às vezes a gente vê espírita dizendo isso. Fulano, né? Eu falei, gente, somos espíritas. Acorda, tivemos muitas encarnações, eu não sei o que cada um fez com as suas encarnações e que méritos alguém tem para não ter, fumar e não ter câncer. Eu não sei, mas eu não sei se eu sou igual a ele, eu não sei se eu fiz as coisas que ele fez, né? Hã? Então, mas a gente não pode ter isso como regra, né? Até porque a gente está caminhando para a luz e a tendência é que a gente vá abrindo mão dos prazeres materiais, porque tem os prazeres espirituais. E tem esse prazer espiritual da caridade, por exemplo, do exercício. Quem trabalha aqui com trabalho voluntário sabe a alegria que nos traz assistir a uma festa em que as crianças, por exemplo, quem aqui já foi na festa Pimentel, nossa, aquilo, a gente sai dali energizado para a semana inteira, né, alegre, feliz, motivado. Só que não é só aquilo, né? É uma coisa pequena que a gente consegue fazer. O meu sonho, o nosso sonho, né? Estou falando do meu porque eu também tenho sonhos, né? E o sonho das pessoas que estão ali é que nós consigamos usar aquele espaço para atividades de promoção social. Que a gente não só fique incentivando, eu vou usar uma palavra esmola ou ajuda da cesta básica, elas são muito importantes, essenciais para o momento de muita escassez. Porque a gente dá o peixe para depois ensinar a pescar, mas tem que ensinar a pescar. E nisso a gente ainda está muito distante. O nosso trabalho ainda é muito incipiente. Porque a gente precisa de braços, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de voluntários, né? Tem lá o bilhetinho, por exemplo, da aula de violão. Nós tivemos aula de violão, mas é violão. Isso pode se transformar em um trabalho, isso é habilidade, isso ajuda a arejar a mente, a aprender melhor, porque essas crianças dessas comunidades têm uma deficiência cognitiva muito grave. Descobrir talentos, né? Criar oportunidades. Nós temos um menino de lá que hoje é dançarino naquela academia de dança, que eu nunca lembro o nome, de Bolshoi. Nós temos um aluno do Pimentel no Bolshoi, e ele fez atividade de balé na escolinha do Pimentel, quando ainda era o Otto. Né? A Hebe Otto, que era professora na época, ela disse que ela acompanha esse aluno, e ele foi da escolinha na época do Otto, eu fico arrepiada. Ele hoje é um homem, dançarino, e vive disso. Foi um. Você disse, mas foi um. Né? Nós temos um menino que participou das aulas de informática, que hoje trabalha com telecomunicações. Esqueci o nome dele. Ele está sempre indo lá dar um oi para a gente. Né? Vira e mexe, ele não mora mais no Pimentel, mas ele vira e mexe, dá um oi. E assim outras que vão participando de atividades, que é aquela atividade que dá um estalo e ele vai. Né? Então, a gente tem hoje uma atividade que acontece às terças-feiras, que a gente vai retomar agora em abril, que é o reforço escolar. Hoje nós temos até bastante gente lá. Eu estou com 2 colegas e eu, somos 3,
trabalhando com grupos de suporte escolar, eles levam os deveres de casa, a gente trabalhando com alfabetização, que muitos estão no 5º ano e não sabem ler e escrever. E esses são os que vão, fora aqueles que estão lá na evangelização, que a gente vê que não sabe, que não procura. Que não procuram, aí a gente estimula, a gente vai na porta da escola, a gente faz um monte de ações que ainda não deram muito retorno, mas eu digo que eu não sei se eu sou insistente ou se eu sou teimosa, ainda não consegui descobrir isso. Mas o limiar entre teimosia e insistência é pequeno, né? Então a gente vai continuando. Mas as coisas estão acontecendo, a gente hoje consegue atender até o final do ano uma média de 12 a 15 crianças. No universo daquela comunidade, é uma parcela muito pequena, mas é o que dá. A gente está para colocar a biblioteca novamente em funcionamento. Vamos ver o que a gente consegue, né? Depois eu vou conversar com a Moema. A gente precisa arrumar lá de novo, que a gente arrumou as 2 vezes, mas aí monta, desmonta, ainda não conseguiu deslanchar, mas vai deslanchar, esse ano vai. Então, mas ninguém lê livro, ninguém gosta mais de livro. O ambiente, a gente acredita nessa egrégora, né? A casa, essa casa que traz no livrinho, né? Que ele monta a partir da contribuição de todos, ela tem uma energia. Então ele entra lá, vê aquelas estantes, a gente fez umas estantes bonitas, com livros que foram comprados por doações e por isso, por aquilo, bonito. E ele vai ter uma atmosfera estimulante, que talvez seja para ler um livro digital e estimular novamente a leitura, porque hoje um desafio muito grande, eu trabalho com isso, é que as pessoas estão sendo treinadas, nossos cérebros estão sendo treinados a ler só coisa pequenininha. A Instagram, Facebook. Quem aqui hoje consegue manter a rotina de leitura que tinha há 3 anos atrás? Principalmente depois da pandemia. Exatamente, até isso. Então, o que a gente tem feito aí não entende nada. Aí pergunta o que o cara explicou, né? Não é assim, gente? A gente pergunta o que a pessoa disse, porque a gente não ouviu direito, porque acelerou, porque não tem paciência. Né? E aí a gente está treinando o nosso cérebro a perder habilidades que a gente levou muito tempo para conquistar. Né? E são importantes para o desenvolvimento das nossas habilidades, até interativas. Porque quando eu acelero um áudio, eu não tenho paciência de ouvir. E aí eu quero me candidatar. Aí tá assim. E aí pega no celular. Gente, seu. Pode falar. Exatamente. É isso. Ela está dando um exemplo verdadeiro. Então, a gente tem que refletir, à luz da doutrina, então, mais importante ainda, até que ponto eu me deixo levar por essas pressões do mundo. De César, como dizia nossa amiga Inês, o mundo de César. Mas nós almejamos que mundo? É o de César? O de César nos serve de meio, né? A gente tem os meios para a gente chegar num mundo maior, nesse banquete de luz. Nós queremos participar desse banquete de luz. Nós não queremos ir só no banquete que a gente frequenta aqui socialmente, e às vezes vamos com muita má vontade, né? Só para dizer que foi, né? Ou então a gente só faz para quem a gente conhece, para os nossos amigos, a gente não vai fazer um banquete ou fazer alguma atividade para pessoas que a gente não tem ainda nenhum vínculo, né? As festinhas, né? Nos trabalhos sociais, a gente chega lá às vezes meio acanhado, porque não conhece ninguém, aproveita para conhecer. Né? É uma grande oportunidade de fazer novos amigos, conhecer novas pessoas, né? Porque às vezes a gente fica acanhado. E trabalhar a mente para essas coisas. Então, nós vamos, se Deus quiser, né, Ele há de querer, a gente arrumar novamente aquela biblioteca para a gente oferecer mais um espaço de estímulo, ou pelo menos de oportunidade. Porque se não tem nem oportunidade, não é? Então, a gente vai trabalhando essas ideias, e começa na ideia e a gente vai colocando em prática. E no capítulo seguinte, que aparece a palavra banquete, a gente está refletindo sobre esse verdadeiro banquete, após a parábola do festim de bodas, aí quem quiser
está lá no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E aí nessa frase, nesse título, aí é uma parábola, como sempre, alegórica, com muito simbolismo, que se a gente for interpretar ao pé da letra, como nós já fizemos em encarnações passadas, a gente cometeu alguns equívocos, mas graças a Deus a gente tem várias vidas para a gente tentar consertar e tentar cada vez tirar mais conteúdo delas, né, dessas parábolas. E aí a gente, nesse momento que as parábolas são lançadas, a gente tinha um contexto histórico que propiciava uma série de ações, né? A instalação do monoteísmo, que era um desafio, né? Aí vem as leis de Moisés. Só um instantinho. Estou com um pigarrinho, de vez em quando dá uma coceirinha. E num trecho aqui final do item, é um item grande 2, tem o 1, né, que é a própria parábola, e vem o comentário dos espíritos. E no final dessa explicação vem assim: mas não basta ninguém ser convidado. Quantos convites a gente recebe, né, para fazer parte desse banquete de luz? Quantos? Aí cada um vai pensar, esse eu neguei, esse eu não fui, esse eu estava ocupada. Hoje mesmo, eu estou com a minha mãe internada já há uns 3 meses, numa situação bem complicada, e ela teve alta hoje. Aí eu, caraca, como que eu vou fazer? Eu estou terminando meu estudo, ainda não terminei, tem uma coisa para... Aí liga para a irmã, né? Vai lá, resolve, ela está na minha casa. Resolve com ela, vê lá, e o Ney, o marido, vai também, todo mundo ajuda, que aí a casa bonita é assim, né? Todo mundo pode colaborar. Mas será que eu deixo também todo mundo colaborar? Será que eu aceito a colaboração? Ou fujo? Aí eu falei, dá para conciliar? Vai ter alguém que receba a mãe e eu vou conseguir cumprir o meu compromisso? Porque também é importante para mim, é importante para quem está esperando, né? Sei que a contribuição, eu digo que é sempre pequena, né? Mas é uma contribuição feita com carinho, feita com dedicação, a gente se esforça. E eu, assim, acho que o único motivo para não vir seria sofrer algum mal-estar, né? Que aí realmente eu não estaria em condições físicas de falar. Mas fora isso, talvez seja conciliável. Ou se eu não tivesse ninguém para que me colaborasse com a situação. Mas como eu tenho que fazer um exercício de aceitar as colaborações, assim como o gatinho fez, e é um exercício que é necessário, porque muitas vezes nós temos perfis muito autocêntrico, muito perfeccionista, às vezes a gente acha que só a gente sabe fazer, que ninguém sabe fazer igual a gente começa a afastar as pessoas. Porque o outro não vai fazer como eu faço, mas ele vai fazer. Ele vai lá assistir a mãe, ele é filho também, né? Não vai fazer igual a mim? Não, mas vai fazer do jeito que ele sabe fazer. Eu vou aceitar? E aí entra os conselhos, a crítica da casa, né? Como é que eu aceito isso? Ele faz uma contribuição, eu vou aceitar. Isso agrega e vira um espaço comunitário de alegria, de festim, de prazer. E a gente vai ampliando esse cenário. Então, diz assim no Evangelho, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. Essa palavra eu grifei, né? É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. E aí a gente tem que interpretar o que é essa túnica, né? E aí é todo esse trabalho que a gente intimamente faz para se melhorar, se tornar benevolente, caridoso, tenha compaixão, não julgamento, que é difícil a beça. Nós temos muita dificuldade, né? Primeiro a gente julga, depois a gente pede desculpa e fala outra coisa, né? E tal, mas é nesse exercício que a gente está indo, se preparando para vestir essa núpcia,
essa veste nupcial, essa túnica nupcial, para se apresentar para o banquete, né? Não é uma veste física, mas é uma veste de valores, de posturas, de ideais. E ser fiel aos ideais cristãos é muito difícil. É desafiador demais. Mas em alguns aspectos, em alguns momentos, a gente consegue, né? É importante aí fazer o checklist no final do dia, o que eu vou fazer com esse equívoco que eu cometi hoje. Amanhã eu tenho a chance de corrigi-lo, assim como na página inicial, a gente tem sempre um novo amanhecer. A gente sempre tem uma nova oportunidade, né? A gente sempre tem um novo convite, né? É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se mantém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que não ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar nos reinos dos céus. Eis porque Jesus diz: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Mas não são escolhidos por Deus porque ele acha bonitinho, né? É porque conquistaram aquele lugar. A gente não é feio nem bonito. A gente conquista virtudes, valores, e essa é a nossa bagagem. E aí eu trago um exemplo para a gente caminhar para o encerramento, muito interessante nessa experiência de hospital, e eu sempre procuro aprender em todos os lugares que eu vou. Eu sou professora, né? A professora tem essa mania. O que eu tenho que aprender aqui? O que Jesus espera de mim? Ele é meu professor maior. Então, eu pergunto para ele: o que você espera de mim? Como é que eu tenho que me conduzir? Né? E aí eu vou lidar com os meus desafios, meus medos, na minha dor, né? Porque ninguém gosta de ver quem ama sofrer. Mas eu fiquei muito admirada com o trabalho das pessoas daquele local. Os enfermeiros, gente, que trabalho belo, né? Eu até achei legal, porque eu dizia que se eu não fosse professora, eu ia ser enfermeira. E as enfermeiras disseram: nossa, você leva tanto jeito para ser enfermeira. Eu falei: na próxima encarnação, nessa eu já sou professora. Não vai dar para ser enfermeira também. Só da mãe, do filho, né? Só dos mais próximos ali eu ajudo no que eu sei. Mas eu tenho algumas dificuldades. Então, elas têm um trabalho de amor e de dedicação fantástico. E elas estão ali num trabalho de caridade para com o outro, porque elas estão dando o tempo todo com dores físicas e dores da alma. E aí você ouve um enfermeiro cantando no CTI para alegrar aqueles pacientes que às vezes não estão aparentemente ouvindo, né? Aquele que chega com uma piadinha. Aí um dia minha mãe vira falando para uma das enfermeiras muito bem-humoradas, né? Muito interessante a postura dela. Aí ela fala assim: ah, minha filha, eu acho que viver assim não tem mais sentido, que não sei o quê, com aquela fala de lamúria, né? Dona Eva, não se preocupa não, minha mãe se chama Eva, não se preocupa não, ó, quando a senhora for fazer essa viagem, a senhora não se preocupa, não tem que fazer mala. É a única viagem que não tem que fazer mala, vai ser fácil, fácil. Gente, eu comecei a rir, e a minha mãe riu, né? Meio que assim, se preocupa não, essa viagem não tem mala. E minha mãe riu, ela riu, eu ri, né? E olha o significado dessa fala dessa enfermeira, que inspiração. E eu falei: é mesmo. A gente quando vai viajar, né? A mulher então, gente, o homem sai com uma bolsinha, a mulher com, né, sapato, a bolsa, não sei o quê, né? E tem que combinar isso com aquilo. O homem, não, simplesinho, com a bolsa e tal. Então, e nós? Vamos levar o quê para essa grande viagem? E aí, naquele trânsito do hospital, né, porque o hospital é um grande terminal, onde chega e se sai, né, onde na estação que muitos estão chegando, e aí eu ficava olhando os bebezinhos que estavam ali saindo de alta, eu amo bebezinho, né, então eu fiquei observando e vendo também aqueles que partem, né, para a pátria espiritual. É uma experiência muito interessante, muito positiva, para que a gente tenha um dado de realidade da finitude nossa, e que nosso tempo é curto, e que a gente tem que correr atrás dele e sermos úteis, para que a gente chegue nesse banquete com essa túnica muito luminosa,
né? E a gente tem instruções muito valiosas que nos ajudam, que são difíceis, mas nos ajudam, nos acalentam, nos apoiam. E essa visão do todo, da cooperação, do acolhimento, né? Então, quando eu olho aqueles enfermeiros e médicos tão dispostos em dias tão difíceis, é muito bonito, porque aí eu vejo assim, caraca, eu me aborreci por um nada. Eu me aborreci. E aí, mas é o meu problema, mas ajuda a gente a redimensionar, a balancear. É importante a gente enfrentar algumas dores para que a gente redimensione a nossa dor. Porque muitas vezes a gente não acessa dores alheias, a gente não acessa problemas graves, né? Aí até tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, por que tem pessoas que passam pela vida que parece que elas não têm problema? Tem dinheiro, tem casa, viaja, tudo perfeito, bota lá no Facebook, a vida é feliz, tudo bem. Tem umas que não são verdade, mas tem umas que são. Por que disso? E a resposta dos Espíritos é muito interessante. Eles dizem assim, eles estão sendo preparados porque está por vir. Então, aquele que está bonitinho, ainda vai vir alguma dificuldade para ele ser sacolejado, mas precisa de uma pausa. Eu não tive ainda essa pausa, não foi nessa vida, acho que foi na outra. Né? Então, acho que eu fiquei bem. Não, mas eu acho que não, porque aí eu vejo situações, né, e eu convivo com algumas situações difíceis, e eu vejo assim, poxa, minha vida é muito boa, eu não tenho problema. E aí eu vou redimensionar os meus problemas. Exatamente, é o ponto de vista. E o que eu faço com isso? Por isso que é importante a gente ir no hospital, quem gosta de hospital, quem gosta de ir lá rezar pelos doentes. É importante a gente ir no asilo para entender que a gente vai ficar velho e talvez a gente esteja numa situação pior do que aquela. Quem vai nos ajudar? O que eu consegui construir de acolhimento para que eu não fique abandonado? Então é importante, quem tem habilidade, tem ligação com idosos, ir para o asilo. Quem gosta de criança, vai lá para o Pimentel, vai evangelizar, vai dar aula particular. Quem gosta de fazer uma outra coisa, quem gosta de fazer o artesanato para vender, para ajudar nas bolsas. Quem gosta de arrecadar fundos, ajudar em alguma campanha para auxiliar algum projeto que seja na Casa Espírita ou fora daqui, né? Que faça. Não deixe para amanhã, não adie essa iniciativa, pequena que seja. E eu gostaria de encerrar mesmo com... Eu gosto muito de escrever, né? Trabalho com redação criativa, com todas as idades, desde criancinha até idoso. Eu tenho um grupo de idosos que, para manter a mente ativa, vão lá para o grupo, que no momento está parado em função desse meu contexto de vida. Eu pedi a eles um pouquinho de paciência para eu poder retornar. Para escrever. E a escrita, ela é psicológica, é terapêutica, é uma expressão de emoção. E você pode escrever para falar para os outros, escrever para guardar na gaveta, só para você se organizar. Isso é uma prática muito interessante, porque a gente também está deixando de escrever. Daqui a pouco a área do cérebro que escreve com a mão vai ficar atrofiada. A gente ou digita ou nem faz nada. E aí o que vai ser depois eu não sei. Talvez eu volte lá na frente para saber, né? Para participar dessa mudança, porque é uma mudança. Se vai trazer resultados bons ou não, eu não sei. As pesquisas ainda não mostram muito bem. Estão sendo feitas pesquisas. Tem um livro que chama Cérebro na Era Digital, e é uma pesquisa de 8 anos sobre as partes do cérebro que estão sendo atrofiadas em função da tecnologia. Tá? É muito interessante esse livro. Para qualquer pessoa, não é só para neurocientista, não. Tá? Então, entender que tem que fazer um esforço, tem que ter disciplina. Assim como a gente vai à academia, a gente tem que se exercitar. E essa interação. Porque a gente tem que ter uma avaliação que nem toda mudança é boa. Às vezes tem mudanças que nos ajudam e tem aquelas que não, que nos atrapalham. E reconhecer que não é boa e voltar atrás ou fazer outra coisa, porque às vezes não é nem o que estava antes,
Mas uma outra coisa que não é nem o que era antes, nem o que é agora, e fazer, para dar conta de uma sequela negativa, né? Assim como a gente reencarna para dar conta das sequelas negativas que a gente fez, né? Tem. Se desenvolva. É a incógnita da consequência. Isso. Então, eu escrevi uma coisinha que eu gostaria. O nome do livro é Cérebro na Era Digital. Eu não lembro o autor, mas posso depois ver. O Cérebro na Era Digital. Eu fiz um texto pequeno, mas que tem a ver com a nossa conversa, com toda essa reflexão. Viver situações que nos coloquem à frente da finitude do corpo físico, nosso ou de alguém próximo, nos faz refletir sobre muitos aspectos da vida. Hoje a palavra é casa. Então, a gente lembra aqui da casa feia, né? E da nossa casa íntima, tá? Nossa casa íntima. Na perspectiva do banquete celestial, da túnica nupcial, né? Todas essas alegorias aí que nós falamos hoje. A palavra é casa. Me veio muito forte. Estou há quase 3 meses, né, acompanhando minha mãe no hospital. Foi para o CTI, voltou várias vezes, e nesse processo o que ela mais quer é voltar para casa. E todos os pacientes, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Foi interessante, parece que a casa tem um remédio que vai curar tudo, né? E as pessoas que estão muito tempo internadas também dizem que o que mais querem ir ou fazer é ir para casa. E fiquei imaginando que essa casa passa a ser uma fortaleza na qual estamos protegidos de todas as doenças, um templo com a nossa egrégora, um refúgio dos nossos medos, um local de proteção máxima. E me despertei para a importância desse lugar, a casa. E fiquei imaginando o que sente uma pessoa que precisa sair de sua casa porque pode desabar num temporal. Porque está acontecendo uma guerra. Porque não pode mais pagar um aluguel. Isso me tocou profundamente, de uma forma diferente. Que experiência dolorosa e desafiadora, pois a casa é esse lugar de total proteção, seja ela uma tapera ou uma mansão. Nesse tempo, por aqui no hospital, por alguns instantes na portaria, presenciei a saída de vários bebês que chegam à Casa Terra. Um lugar grande e nos braços aconchegantes de um familiar. Seguem para as suas casas. Um pequenino espaço na Casa Terra, mas que tem uma importância na mesma proporção do seu gigantismo. Nossa casa. Entendo que um dia chegará que nos sentiremos em casa, em qualquer lugar. Que ninguém ficará sem casa e o acolhimento será tão amplo. Essa casa se chamará amor. Então, gente, fica aqui essa reflexão, que a gente possa levar nos nossos corações essas ideias, né? E que a gente possa ler o dever de casa, que é pegar o Evangelho, e nesses capítulos, e nos fortalecermos para as estradas e para que a gente se reúna nesse banquete de luz. Eu espero estar lá, né? Vamos ver quem a gente encontra. Tá bom? Aham. Estou na minha outra casa, de coração. Obrigada, gente. É isso, tá? Desculpe ter passado um pouquinho da hora. Obrigada. Deixa eu pegar uma aguinha. Tem que afastar que está muito alto. Espera aí.
Pô, a Cláudia copiou a minha fala. Eu ia agradecer a ela. Obrigado pelo banquete. E só de luz, diga-se de passagem, né? Banquete só de luz. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa. Reflexões muito, muito boas. Para eu não esquecer, hoje eu vou inverter. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Oi, muito boa noite. Qual o seu nome? Valdir? Muito, muito bem-vindo. Volte sempre. Se precisar de alguma informação, enfim, tem sempre alguém aqui perto. Ah, então vamos sortear. Vamos lá. Isso, por gentileza, Cláudia. Deixa eu ver quem vou escolher. Ah! Ó, você que chegou hoje, por favor. Oi, você que chegou hoje, vamos começar a trabalhar? Escolhe um número para mim para sortear o livro. Vamos ver se você vai dar sorte para a pessoa. De 01 a 44. Escolhe um número. 44. Alberto? Então, tinha que ser seu. Muito obrigado. Muito obrigado. Alberto. Grande Alberto. Muito bom. Obrigado, Líria. E depois tem que dar palestra aqui, Alberto. Aí tem que falar pra gente. Aí tem que passar aqui e falar pra gente. Bom, vamos aos recados aqui, gente. Bom, Páscoa está chegando e muitas pessoas perguntam: vai ter atividade ou não vai ter atividade na Páscoa? Vai ter atividade sim. Nós vamos ter palestras no dia 23 de março, sábado, ou não, perdão, gente, desculpa. Desculpa, deu curto-circuito aqui. Bazar de Páscoa. E quando eu vi a data, eu falei assim, não tem aqui reunião 18 horas, não pública, né? Bom, gente, então, olha só, nós vamos fazer um bazar de Páscoa aqui, né? Todo ano a gente faz, nós temos um trabalho aqui de artesanato e todo ano as senhoras expõem o material que elas fazem, tá? Além do nosso bazar mesmo, né? Do que a gente recebe, separa e a gente vende, né? Assim, é uma doação para casa, né? Então, nós vamos ter aqui, dia 23 de março, sábado, 18 horas, tá? Dia 27 de março, quarta-feira. Então, quem frequenta a casa aos sábados, vai ter o bazar aqui aos sábados. Quem frequenta a casa às quartas-feiras, terá o bazar às 19. E quem vem às quintas-feiras, para não ficar ninguém de fora, tá bom? Vai ter o bazar às 15 horas. Tá? Esse é o bazar de Páscoa da Deolinda Amorim, tá bom? Bom, o próximo recado, você captou quando você falou de ir no Lar dos Velhinhos dos Asilos, né? A Deolinda Amorim, ela iniciou um trabalho de visita fraterna ao lar de idosos lá de São Vicente de Paulo, tá? E a gente precisa de voluntários para participar desse trabalho, tá? Contatos é só falar com a Leda, tá? Não vou falar aqui o telefone porque está gravando, tá? Isso vai para público, mas depois é só conversar com a gente aqui e a gente dá o celular da Leda para organizar essa visita, né? Essa conversa. Olha, eu não sei ainda não, acho que é melhor falar com a Leda, eu não tenho essa informação, quais os dias, tá? Mas também assim, precisava de ter, de repente, se tiver mais gente, vai mais vezes, né? Tá bom, mas eu não sei não, tá, Lívia? Mas é uma boa pergunta, tá? Olha, é melhor conversar com a Leda. A AME, ela faz um treinamento específico para capelania, que não é o caso. Na realidade, a gente vai nesse lar de idosos, conversar com eles, né? Levar uma mensagem muito próxima do que a Líria trouxe para a gente, não é? Uma alegria, uma coisa de, sabe, aquela coisa para cima, né?
levar um significado para a vida daquele idoso, que muitas das vezes está ali e não vê significado nenhum. Né? E ouvir também. Né? Ou ireis... escutatória. Escuta com história. Entendi. Tá bom, gente. Enfim, mais uma vez, muito obrigado. Excelente, muito bom. Carla, você faria a nossa prece, por favor? Muito obrigado. Enquanto ela está vindo, gente, nós depois vamos ter o trabalho de passe, então é só ficar no lugar que a pessoa vai chamando vocês, tá bom? Depois da prece da Carla, tá? Obrigado, gente. Então vamos, amigos, nos colocar numa posição confortável. Vamos acalmando, serenando o nosso lar íntimo, os nossos corações. Vamos elevar o nosso pensamento, a nossa casa mental a Jesus, o nosso mestre e amigo. Vamos agradecer a espiritualidade da Casa de Olinda por esse banquete de hoje, que a Líria, com tanto carinho, com tanta afetividade e doçura, nos trouxe. E vamos refletir que esse banquete precisa se estender muito e muito. Trabalho de formiguinha, mas que precisamos exercitar, limpar essa nossa casa mental, esse nosso lar íntimo, esse templo divino e abandonado, onde estão os nossos sentimentos tão confusos. Vamos serená-los, vamos acolhê-los e vamos abraçá-los. E vamos refletir sobre cada sentimento que nos passa neste momento. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos podendo fazer essa reflexão. Vamos estender para aqueles nossos desafetos, as nossas dificuldades, as nossas intempéries da vida. Sabendo que as nossas casas, quando elas estão alicerçadas sobre a fé, como nos disse Meimei, tudo passa, como nos diz a Mãezinha Santíssima. Tudo podemos quando temos fé. E assim, meus irmãos, vamos aos poucos, encontrando esse banquete de luz, o nosso lugarzinho, sabendo que para sentar, observar a Jesus como Maria, a irmã de Marta, fez, precisamos nos preparar, vestir a túnica nupcial, a túnica do amor, daquele amor fraterno e ágape que se estende a todos e que não apresenta senão. E vamos, irmãos, assim, estar em plenitude com o Pai e com Jesus, que é a árvore da vida neste mundo. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos vivos, em plenitude e com amor. E que assim possa ser. Graças a Deus.